Bom, vamos lá. Vamos ter que armar um esquema diferente aqui, porque a tela está na minha costa, então eu vou dar uma olhada aqui no celular para a gente ir se orientando com relação aos slides. Esse é um tema, eu acho que bastante relevante. Quando a Célia me perguntou, eu falei, vou falar sobre isso, porque a gente tem o trabalho de atendimento fraterno, a gente ouve muita coisa nesses atendimentos que a gente faz, e é importante sempre esclarecer essas questões de como obter o maior benefício da saúde que a gente consegue ter. Todo mundo aqui acredita em reencarnação? Tem algum doido que não acredita? Mas vocês têm dúvida se reencarnam ou não, não tem? Na dúvida, vou morrer, vou reencarnar, não, a gente deixa tudo meio ajeitado, não deixa? Ou a gente deixa um terreninho pronto, porque quando a gente voltar a gente usa o terreno. Ou a gente cuida do meio ambiente direito, porque quando a gente voltar o meio ambiente está bom, né? Ou a gente planta árvore, que vai durar 40 anos ou 70 anos para dar fruto, sabendo que a gente vai comer dele quando a gente reencarnar. Isso é acreditar em reencarnação. Vai além, né? E acreditar em reencarnação, a gente tem que acreditar na existência do espírito também. E é sobre isso que a gente vai falar um pouco. A importância de saber que nós somos únicos, né? E vários em um. Eu costumo dizer que todos nós somos esquizofrênicos, tem múltiplas personalidades. São as personagens que nós vivemos através das encarnações. No campo das nossas sensações, estão todos lá, os traumas, os recalques, os problemas que a gente vivenciou. Então eu vou começar com a definição de saúde da Organização Mundial de Saúde. Isso foi alterado já há bastante tempo. Ela define saúde como um estado de completo bem-estar físico, mental e social, e não somente a ausência de afecções e enfermidades. Então, saúde não é ausência de doença, como muita gente imaginava. E, além disso, nessa definição, eles colocaram também a questão de bem-estar físico, mental, social e espiritual. A medicina também dizendo que quando o ser humano tem algum tipo de espiritualidade, de religiosidade, ele melhora mais rápido, ele tem um avanço maior no tratamento dele. Um outro aspecto, eu vou olhar de vez em quando para ver se está mudando, senão eu estou falando que nem bobo aqui, vocês estão vendo outra coisa na tela, né? A gente saber identificar a relação entre as nossas sensações, os nossos sentimentos, as emoções que nós temos com aquilo que está acontecendo. Então, o que está acontecendo no mundo exterior com o que está acontecendo no nosso mundo íntimo. Saber identificar como está diante dos estímulos que as pessoas estão dando à nossa volta. Saber se perceber e saber identificar se alguma coisa no seu estado emocional não está tirando você do equilíbrio normal. Tem gente que se considera doido por natureza, então o equilíbrio normal dele é doido. Mas de vez em quando fica um pouco mais doido. E se você se observar, esse um pouco mais doido também vai dar para perceber. É uma questão de observação, de vigilância de si, como Jesus pediu que a gente fizesse. Vigiar e orar e vigiar a si mesmo. Compreender o que está acontecendo no nosso mundo íntimo em função do que está acontecendo fora de nós. Absorver o impacto do que está acontecendo dentro de nós. E aí a gente reage diante das coisas. A gente faz isso normalmente? Não. 2 segundos voadora, não é? Aquela pessoa que irrita a gente não dura 2 segundos perto dela. Por quê? Se eu sei que vou encontrar alguém que me irrita, o que eu faço? Eu já saio de casa falando, vou encontrar aquela desgraçada, aquele desgraçado, e ele vai me irritar, e ele vai fazer isso, aquilo, eu vou ficar muito bravo, e quando chegar lá eu não vou aceitar essas coisas, ele vai falar, ele sempre me diminui. A gente não faz assim? E aí quando encontra com a pessoa, a gente está no ponto já da voadora. A pessoa só fala bom dia, a gente já está irritado com o bom dia dela.
Se ela chegar sorrindo, está tirando sarro da nossa cara. Não é? Porque a gente já se precavê das pessoas que a gente não gosta. E a gente, de certa forma, está se envenenando. A gente está colocando muito ressentimento na gente antes de a gente encontrar a pessoa. E esse ressentimento, ele tem um preço. Ele tem um preço a pagar, e um preço muito alto. Então, como é que a gente faz para não adoecer? É isso que eu vim falar aqui. E se eu for bem sucedido, vocês vão saber depois, no final, vocês vão me contar. Primeiro aspecto a se relevar, eu falei de reencarnacionista, né? O ser humano não nasceu do ovo, né? Todo mundo sabe disso. Nasceu de um óvulo, mas não do ovo, de repente, tem um espírito por trás. Um espírito milenar. Eu não preciso contar para vocês como funciona. Papai e mamãe deu o corpinho para a gente, certo? Isso. Aí Deus coloca o espírito, que é o melhor a ser colocado na nossa presença, para conviver conosco da melhor maneira. Esse desenho aqui, ó, é para a gente entender, ó, aqui à direita um espírito encarnado. O encarnado, a única diferença do encarnado para desencarnado é a carne. Então, aquele que está do lado de lá, ele tem um corpo físico, ele está encarnado. Aquele que está do lado de cá, ele não tem o corpo físico. Todo mundo está vendo isso? Ali embaixo? Ele não tem o corpo físico. Ele é um desencarnado. Esse é o processo natural de comunicação do nosso espírito com o nosso corpo físico. Ele tem lá uma determinada vontade, um determinado desejo, isso vem para o nosso campo mental. O comando é passado para o perispírito, e o perispírito é ligado no corpo físico, e ele comanda o corpo físico. Quando alguma coisa acontece fora de nós, é feito o caminho inverso. O corpo físico relata o que está acontecendo para o perispírito comunica no campo mental, e o espírito recebe essa informação. Recebe a informação e dá o comando. Isso acontece sempre. Outro dia me perguntaram, mas todo mundo pensa antes de agir? Todo mundo pensa antes de agir. A informação cai no campo do pensamento. Agora, se a gente ouve o pensamento, é outra história. Aqueles de pavio curto, vai direto, né? Ele não filtra. Ele não filtra o que está acontecendo no mundo íntimo dele. Ninguém estoura de repente. A gente vai estourando aos poucos, vai se ressentindo, vai descarregando energeticamente, ou vai colocando energia negativa em nós, até o momento que o copo enche. Eu gosto sempre de fazer essa pergunta. Se um copo transborda, qual é a gota responsável pelo transbordamento do copo? A última? A penúltima? A primeira? A segunda? A terceira? Todas as gotas são responsáveis pelo transbordamento do copo. Vocês concordam com isso? Se a primeira não tivesse entrado, a última não teria feito transbordar. A segunda, e assim vai. O vigiar e orai de Jesus também se aplica para essas questões emocionais. Se eu estiver me vigiando, eu vou saber quando eu estou perdendo a paciência. Aí eu posso usar o conselho da água da paz que o Chico deu, ou que o André Luiz deu, na verdade, para o Chico, no livro Nosso Lar. Bota água na boca e não joga fora. Assim você cala a boca. Vai tomar uma água, sai de perto da pessoa que está te irritando. Se acalma, mas sai de perto e não sai ressentindo. Na hora que você voltar, você volta mais brabo ainda. Sai de perto, mas sai se acalmando, se controlando, jogando fora aquela energia que está te desgastando. Então é aquele tempo da pausa que a gente se dá para controlar o valentão que habita em cada um de nós. Sabe aquele espírito de porco que nos atormenta? O nosso. Para acalmar ele. Para fazer com que ele baixe a bola. Né? Para que ele sossegue. E aí a reação nossa pode ser proporcional à agressão sofrida. Quando eu não me defendo, quando eu não estou vigilante, não estou me defendendo no dia a dia, o que invariavelmente vai acontecer
é quando eu estourar, a pessoa que eu estourar com ela vai receber todo o lixo que eu acumulei durante o dia. Normalmente quem é? A esposa, o esposo, os filhos, que fazem alguma coisa que nos contraria e de repente a gente não precisa mais vestir a capa social e a gente estoura. Eles não merecem. Ali é o último lugar que a gente vai chegar. De repente a gente aguentou o dia inteiro. Em casa é a gota d'água, o copo transborda dentro de casa. E às vezes a esposinha ou o esposinho só está querendo. Ficou o dia inteiro olhando para a nossa foto, falando, ai, que coisa mais linda que Deus me deu. Não vejo a hora de ver essa coisa linda. Aí você chega e estoura. Estraga, né? A gente precisa controlar cada gota, né? E outro aspecto que acontece, aspectos vibracionais. Quando nós sentimos ódio, a vibração, a energia do ódio, ela impregna o nosso corpo. Sabe aonde que é gerado o ódio? Não é na boca, é nos chakras. Em cada chakra vai gerar um sentimento ruim. São os centros de força. E o centro de força está girando aonde? No nosso corpo astral, no perispírito. Eles são conectados ao perispírito. Então essa energia, ela fica no centro de força e do centro de força, ela passa para as glândulas. No campo do perispírito, para os plexos. No corpo físico, para as glândulas. E cada glândula tem um órgão ou mais subordinado a ele. Significa que a energia de ódio que eu joguei para aquela pessoa que eu não gosto, a maioria dela ficou comigo. E me afetou o fígado, o rim, o pâncreas. Aí a gente tem pedra no rim. Aí a gente tem dores de estômago. Chakra do poder. Me sinto impotente, queria matar o cara e não consegui. Eu estou impotente diante daquilo, meu chakra do poder está prejudicado. Eu queria falar poucas e boas, não falei. Meu chakra laríngeo está prejudicado. Gerou energia e ela ficou aqui parada. Ah, então é bom gritar e xingar? Não, você está gerando mais energia ruim. É bom falar educadamente. É bom se defender na proporção da agressão. Falar educadamente. Se a cada segundo, se a cada problema que a gente vivenciar, a gente reagir emocionalmente de forma adequada, a gente não enche, a gente não transborda. E aí a gente consegue gerenciar muito mais o nosso temperamento. Outro aspecto, que eu falei aqui, aspecto vibracional. Vocês estão vendo essa conexão? Número 2 ali? É ali que os espíritos desencarnados se utilizam para nos influenciar. Tem alguém querendo arrumar uma briga entre eu e a minha esposa, entre você e seu esposo. Ele fica ali pertinho, escutando, e de repente ele fala, você vai aceitar que ela fale assim com você? Você trabalhou o dia inteiro, ela ficou aqui não fazendo nada. E agora ela vem falar para você essas coisas. Aí o diabinho vai lá e fala para ela, você vai aceitar. Você está aqui fazendo comida, lavando as cuecas dele. E agora você vai aceitar que ele fale assim com você? Não aceita não, boba. É aqui, ó, que isso vai acontecer. E olha onde entrou, no perispírito, certo? Vai excitar os nossos chakras. Vai causar energia ruim na gente. E o que é ruim, ele usa o mesmo mecanismo. Ó, a energia vem para cá e vai embora para o espírito, ó. Ou ela vem para cá e vem direto. Ó. Entra e vem direto. Significa que às vezes os espíritos desencarnados estão nos comandando no dia a dia. Basta eu dar uma brecha. A brecha cria conexão. E ele começa a mandar os torpedos, os petardos, as flechas energéticas para o nosso corpo, através da gente mesmo. Ele bota no mesmo canal de comunicação e eu simplesmente acho que aquilo é meu. E isso faz com que, eventualmente, a gente brigue mais forte do que queria ter brigado. Fale coisas a mais do que queria ter dito. E palavras, quando jogadas ao vento, é muito difícil. Porque vibracionalmente já foi. A energia foi jogada para fora.
A gente gasta 5 segundos de mau temperamento, 3 dias dormindo no sofá para poder ajeitar as coisas. E o sofá às vezes é duro. Pensando na coluna, no bem-estar, é melhor pensar antes. Conselho para os homens aqui, né? Porque a gente manda fora de casa, dentro de casa quem manda é a mulher. Eu sou isso, assumido, a mulher manda dentro de casa, acabou. Não adianta lutar contra dói mais. Quando a gente aceita, fica mais fácil lidar com isso. Outro aspecto, então. O perispírito, então, a função do perispírito, passar as impressões para o corpo físico. E todas as funções têm que estar em harmonia para que tenha um pleno funcionamento do nosso organismo. Se alguma função não está equilibrada, ela desequilibra todas as outras. Explicando também a questão dos centros de força. Centros de força são ligados em série, como lâmpada de Natal. Se um cai, todos são prejudicados. A energia começa a falhar em todos os outros. É igual o disjuntor de casa. Se eu tenho uma energia muito densa, muito forte, negativa, isso faz com que um dos chakras, dependendo do sentimento que está forçando isso, caia. E aí todos os outros caem, igual o disjuntor de casa. Sabe quando você coloca um monte de tomada, um monte de aparelho numa tomada só e de repente... Ou quando você está tomando banho e alguém liga o ferro de passar e cai? Casa velha tem isso, casa nova não tem mais. Mas casa velha tem isso. Cai o disjuntor. Por quê? Sobrecarregou energeticamente. O quê? O fio. E aí sobrecarrega o sistema e o disjuntor é uma proteção para casa. Os centros de força são proteções aí também para a nossa casa, nosso corpo físico. E aí a gente precisa então cuidar do aspecto energético. Quando uma ou outra função, uma ou mais funções falham, acontece então o processo de doença, que nós estamos explicando aí. Então, na verdade, a doença, na última linha ali, é a perda de harmonia. Para não adoecer, o máximo de harmonia que a gente conseguir, né, tomar um monte de antidepressivo e ficar doidão, ficar zen, né, e o marido pode falar o que quer, que a senhora não liga, tomar às vezes resolve, mas não é a solução, porque a gente está tratando só a superfície, os efeitos, o marido continua lá. Se ele é chato, ele continua chato. Se ele era um sapo, ele não vira príncipe, porque você está tomando um antidepressivo. Você precisa lidar com a situação e trabalhar nas causas. Então, primeiro aspecto, essa perturbação, essa desarmonia, ela vai acontecer no nível de consciência, na parte espiritual. Naquele diagrama que eu mostrei, aqui, ele vai acontecer primeiramente aqui, depois vai contaminar aí o nosso perispírito. Tudo bem até aí? Perdi alguém no meio do caminho? Tá bom, tá dando para entender, para compreender. O que a gente faz então? Para tentar silenciar essa desarmonia que foi gerada, a gente toma remédio. E é necessário, às vezes, controlar um efeito. Mas se a causa está no ser consciencial, a gente precisa trabalhar a questão da consciência. Mudanças de comportamento, principalmente comportamento emocional, das formas que eu descrevi aqui. Então, quando eu tento me controlar diante de alguém que me irrita, eu não estou fazendo bem para ele ou para ela. Eu estou fazendo bem para mim, porque eu estou gerenciando o meu equilíbrio, a minha harmonia. E quando a gente de repente tomar uma decisão na vida que é, ninguém vai tirar a minha paz, e se perseguir isso, Deus não vai nos livrar dos chatos. Ele vai continuar mandando chato, aliás, vai aumentar o nível de chato. Vocês já perceberam quando você pede paciência, começa a vir um monte de gente irritar você? Só que não adianta pedir paciência, não adianta. Quando você pede paciência, ele testa a paciência.
Aí ele pega e põe fileira de chato para falar contigo, para ver se você realmente está melhorando a questão da paciência. Então tem que ficar vigilante para perceber o que me irrita em determinada pessoa. Quais são os comportamentos de pessoa A ou B? E se de repente você está se irritando com muita gente, não é o mundo que está ruim não, gente. Vou partir o coração de vocês agora. Talvez o problema esteja com você. Olha que eu falei a palavra talvez. Na forma como você está lidando com os estímulos que estão sendo passados para você. Ninguém coloca sentimento dentro da gente. A gente reage diante de situações, e as reações são as nossas sensações. A culpa de eu não me sentir bem e ter dor de estômago, ela vai ser minha quando eu deixo a ofensa passar. Quando eu começo a me controlar. E se a pessoa que está te irritando, está te ameaçando, está te xingando, não tem tanta relevância para você, por que você dá esse poder para ela de tirar a tua paz? Já pensou nisso? Quem irrita a outra pessoa, qual que é o prazer que a pessoa tem quando ela quer irritar você? Ela quer ver você estourar, ela quer ver você irritado. E quando você dá o que ela quer, o que ela faz? Yes, né? Consegui. E tem gente que sabe quais botões apertar na gente. Tem gente que pode fazer o que quiser que a gente não liga. Mas tem alguém na nossa família, sabe aquela tia que te encontra uma vez por ano e fala, você engordou, não é? Essa é uma delas. Mas aquelas outras pessoas no teu dia a dia que de repente estão te irritando e você não está nem percebendo. Você está deixando para lá. Você não está se defendendo, espiritualmente falando. Ao invés de ser refratário à energia negativa, você está absorvendo. Quando eu odeio alguém, eu crio um vínculo vibracional com essa pessoa. A música que eu mais odeio é a que eu mais canto durante o dia, não é assim? Qual que é a do momento? Eu não odeio nenhuma música hoje em dia, para falar a verdade. Mas tem alguns refrões aí que enchem o saco, não é? Somente quando alguém que a gente não gosta começa a cantar, a gente odeia mais ainda. A pessoa que a gente odeia, de vez em quando a gente lembra dela, não é? Ou então a gente está com ela o tempo inteiro no pensamento. E se eu estou com alguém o tempo inteiro no pensamento, onde essa pessoa está? Comigo. Me irritando. O tempo inteiro. E aí eu fico ressentindo as coisas. Eu fico me machucando. Então, a gente se aprisiona, a gente causa esse problema. E como eu disse, vai atrás de remédio e é necessário, mas o remédio ele vai tratar com o efeito. A gente precisa lidar com a causa. Que comportamento meu está gerando esse comportamento exterior? Ou o que esses comportamentos exteriores, por que eles me irritam dessa forma? A psicologia pede para a gente analisar que, eventualmente, aquilo que está nos irritando está dando eco dentro de nós. Significa que um xingamento que nos ofende é porque eu concordo com ele. Duro ouvir isso, não é? Aquilo que aquelazinha falou para mim é verdade, então? É verdade para você, porque você está dando importância. É verdade para você porque, ao invés de deixar para lá, e quando falo deixar para lá, é usar o colar de beijinho no ombro. Vocês sabem o que é colar de beijinho no ombro? Eu já fiz aqui, não fiz? Começa daqui e termina aqui. Não é? Manda beijinho no ombro. O que significa beijinho no ombro? Essa pessoa não tem relevância para mim no momento. O que ela está dizendo não sou eu. Se eu me conheço muito bem, o que ela está dizendo, se eu sei que não é verdade, por que eu me irrito? E o contrário, se eu me conheço bem e sei que eu tenho aquele defeito que ela está falando, por que eu me irrito? As pessoas são um espelho para nós, esse é o grande problema, elas nos mostram as nossas deficiências. Quando eu estou com quem eu gosto, é só beijinho, beijinho. Quando eu estou com gente que me irrita, é porque eventualmente o meu comportamento está trazendo algum tipo de reação adversa. E eu preciso observar o que está acontecendo no meu mundo íntimo e rebater.
Eu falo comigo o tempo inteiro. Se vocês pararem, de repente, do meu lado, no trânsito, eu vou estar conversando. Não achem que eu enlouqueci. Doido eu já sou desde nascença. Eu falo comigo. No trânsito é o lugar que eu mais me irrito. Tem muito lerdo em Piracicaba, não é? Tem muito lerdo em Piracicaba. Esse é o argumento que eu uso. Esse povo não usa seta. O cara no manual não explica que tem seta. E para que serve a seta. A gente começa a fazer esse tipo de coisa. E às vezes você xinga, a pessoa não está nem aí para você. Aí te irrita mais ainda, não é? Porque quando a gente está irritado, a gente quer brigar, a gente quer adversário para brigar. Se a pessoa do outro lado não reage, que graça tem? A gente quer brigar. Então a gente precisa tomar cuidado e gerenciar mais o nosso campo mental e observar o que está acontecendo no nosso mundo íntimo, para que as nossas reações sejam na hora. Vocês pagam de louco o dia inteiro. Hoje alguém aqui, eu vou olhar para vocês e alguém vai dar uma risadinha para mim. Hoje alguém aqui pagou de louco da seguinte forma: conversou com alguém, alguém falou coisas que você não queria, você não reagiu, voltou para casa resmungando. Devia ter falado isso, devia ter falado aquilo, devia ter falado aquilo outro. Certo? Não se entregue, não precisa levantar a mão. Mas fez, porque é uma reação nossa. É uma reação nossa, natural. A gente não se defende. E o se defender, de repente, é só dizer para a pessoa: poxa, o que você está falando está me machucando. Eu não sei se é sua intenção. De repente a pessoa responde que é, só com a mão na cara dela, está tudo certo. Brincadeira, né? Mas dá a oportunidade para ela, diz para ela o seguinte: ó, você está me magoando. Dá a chance dela perceber que está te magoando e de repente dizer: não era a minha intenção, perdoa. E dá a chance de repente para ela ser falsa e falar: não era a minha intenção. Dos dois jeitos tá bom, porque ela se perdoou, ela se desculpou, ela te pediu perdão. E aí quando ela te pedir perdão, perdoa, joga fora essa energia, essa porcaria, para não ressentir depois. Eu perdoo, mas não esqueço. O problema é esse. Tem gente que fala para mim ainda no atendimento fraterno: eu já perdoei, mas eu não esqueço. Se não esquece, não perdoou, Cristo de Deus. Não perdoou. Talvez a pessoa está livre, alegre, saltitante e feliz, porque você falou: eu perdoo, e ela já foi embora. Ela já se desligou. E você está ali conectado. O crime foi dela, e quem está pagando penitência é você. Então eu estou falando para você, eu não estou falando para o outro. Porque o perdão não é para o outro, é para nós. Para purificar o nosso coração, assim como Jesus nos disse. Para fazer com que a gente se liberte de mágoa, de culpa, todos esses algozes muito cruéis. Está ali uma figura de iceberg. Os efeitos estão sendo manifestados lá em cima. Mas a consequência de tudo está escondida e a gente não está nem prestando atenção. A gente está se matando aos poucos. A gente está abreviando a nossa vida. Tem gente morrendo de infarto com 30 anos de idade. A gente está abreviando. Porque a gente vive de maneira intensa hoje em dia, não é? Parece que a gente tem pressa. A terra está virando para a regeneração. A gente não quer ir para o inferno, se é católico. A gente não quer ir para um umbral grosso, se a gente é espírita. Mas eu vou partir o coração de vocês. Se você ficar com ódio, se você ficar com tristeza profunda, sabe onde você vai? Num umbral grosso. Me perdoe se você não conseguir dormir hoje. Deixa eu continuar falando. Presta atenção. Não entra em choque. Umbral é uma zona de descompensação, de expurgo. Eu passo por lá para me livrar dos pensamentos deletérios, dos sentimentos deletérios que eu tenho. A partir do momento que eu me livro daquilo, eu subo. Eu vou mais leve. Aí eu vou para uma colônia espiritual. Vou me cuidar e vou preparar uma reencarnação nova.
Então todo mundo passa por lá se estiver em desequilíbrio. Quanto maior a perturbação ao desencarnar, mais tempo a gente fica lá. Se livra desse peso, gente. É igual subir de balão, sabe aquele saco de areia? Joga fora. Discutir com a fulana, joga fora. Cada saco de areia, ou cada saco de ofensa que a gente vai jogando, a gente vai ficando mais leve. A gente vai alçando o voo. A gente vai se libertando. E aí, as pessoas não ficam menos chatas. Nós damos menos importância para as ofensas. A gente filtra mais. A gente escolhe as batalhas que a gente quer brigar. Isso faz parte de querer saúde, de querer paz, de querer equilíbrio. Então, quando eu lido dessa maneira, dessa forma, o que eu estou fazendo para mim? Eu estou me descarregando. Tem alguém aqui que prometeu fazer regime lá em dezembro de 2017 e ainda não conseguiu fazer porque esperou Carnaval, Semana Santa, todas aquelas coisas que a gente já conhece? A melhor forma de emagrecer, vocês querem saber? É essa aqui, ó. É uma colher furada, come menos. Não tem outro jeito, né? Se tiver algum problema de glândula tal, a gente trata, a gente vem aqui, o pessoal cuida da gente, os médicos depois cuidam. Mas caso contrário, tem que fechar a boca, né? Ou então comprar uma colher dessa, porque a quantidade de alimento para a boca vai diminuir e às vezes o braço cansa de ficar erguendo várias vezes a colher. Para a gente já ir para os finalmente aí, eu vou levar a minha... Tem muito slide, eu deveria fazer um simpósio sobre isso, viu, Célia? Qualquer hora você me chama. Eu vou falar um pouquinho, rapidinho, de pânico. Alguém já teve? Não precisa levantar a mão. Alguém já teve pânico? Olha para mim, faz assim que eu sei. Isso. Crises de pânico, já é sabido que elas duram segundos ou minutos. O que prolonga a crise é não saber lidar com a crise. Tem gente que quando tem crise e sente medo, por exemplo, a reação nossa quando a gente sente medo é pensar em tudo que a gente tem medo. O que acontece com a gente? Sente o medo e descarrega a energia. Nosso padrão energético cai. Porque a gente, ao invés de dizer, calma, sossega, vai passar, dura minutos, de segundos a minutos. Quanto mais equilibrado eu conseguir me manter, rapidamente passa. Mas quem tem muita crise de pânico, tem crise de pânico, às vezes porque tem medo de ter crise de pânico. Vocês perceberam já isso, não? Entre uma crise e outra, a pessoa não descansa, porque entre uma crise e outra, ele está com medo de ter a outra. Tudo que acontece com a pessoa, eu não posso ficar nervosa, eu não posso isso, eu não posso aquilo, eu não posso... A pessoa vai deixando de viver, vai se controlando a tal forma, que ela acaba se descarregando. Então, o que acaba acontecendo com a gente? A gente vai aí, por exemplo, focar nas coisas negativas que estão acontecendo conosco. Vem uma impressão de vácuo no estômago, dá um vazio aqui no estômago. Vai sobrecarregar o chakra logo acima, que é o chakra cardíaco. O chakra cardíaco, atrás dele tem uma glândula chamada tímio. O timo é responsável pelas nossas emoções. Quando ele tem um baque emocional muito forte, ele faz isso aqui. Ele se fecha. Ele parece um bife espalmado assim. Ele se fecha. Aí dá aquela sensação de aperto no coração. Todo mundo sente. Aperto no coração. Vazio no peito, aperto no coração. Não é o coração, coitado, está quietinho lá, uma válvula batendo. Quem é o responsável por isso é essa glândula que fica atrás dele. A partir do momento que eu consigo controlar as minhas emoções, ele volta ao normal. Se eu consigo colocar energia boa para mim, ele volta ao normal.
E aí eu me tranquilizo, ele volta ao normal, a sensação de aperto vai desaparecer. Então a mente, ela tem um poder enorme sobre isso. Ela que vai impulsionar os chakras, não é? Os centros de força. Se eu tenho, no contrário, agora do outro lado aqui, o foco no positivo, tenho medo e eu vou me consolar, me controlar. Se eu tenho medo de alguma coisa, a resposta ao medo, ele é, no ser humano, antropologicamente falando, uma forma de precaução. Se eu tenho medo de não passar no emprego, numa entrevista de emprego, eu tenho que me preparar para essa entrevista de emprego. Se eu não for na entrevista de emprego, qual que é a chance de eu passar? Bem menor, né? Tendendo a zero. Probabilidade aí é zero. Se eu boto Santo Antônio de ponta cabeça na bacia d'água, querendo um noivo, um marido, uma mulher, uma noiva, e não sai de casa, como é que faz? Sobra pouca opção, é carteiro, testemunho de Jeová, quem mais? Zelador, gente que entrega a correspondência, muito pouca opção. Eu não estou falando nada de profissão, mas a gente limita o número de pessoas que tem que botar o Santo Antônio de ponta cabeça, sair para a rua, né? Se vestir bonito, vestir a melhor roupinha, né? Roupicha, e ir para os lugares que você acha que vai encontrar a sua cara metade, alguém para chamar de seu. Mas não fica em casa é mais difícil. Aí é milagre, né? Jesus fazia muito lá, né? É muito mais rápido. Mas esse é meio complicadinho de ser. A gente precisa ajudar, a gente precisa contribuir com o processo. Então, foco no positivo. Tendo prudência, precaução acerca dos medos que nós estamos tendo, traz a sensação de serenidade. O que eu estou dizendo aqui, a mente, o pensamento, como o maior responsável pela nossa harmonia interior. Tudo aquilo que é falado, tudo aquilo que acontece fora de nós, passa pelo filtro que nós temos dentro de nós. Se aquele dia eu estou negativo, a tendência é enxergar tudo o que acontece comigo de forma negativa. Se eu me esforçar, tem gente que a gente encontra de manhã, a gente fica olhando meio ressabiado, esperando a pessoa se manifestar. Se ela falar bom dia, você fala bom dia. Se ela não falar, você não fala, porque você está com medo dela, da reação dela. Então a gente se observar e falar, poxa, hoje eu estou legal, hoje eu estou bem. Se expande, coloca um filtro positivo e sai para esperar coisas boas que vão acontecer. Quando a gente está muito preocupado com a nossa própria tristeza, com a nossa própria vida, com as coisas que estão acontecendo conosco, ou nos coloca no papel de vítima, de injustiçado, a gente não vê o que está acontecendo. A gente não consegue ter prazer, falta serotonina, falta algum hormônio que não consegue nos dar a sensação de prazer naquilo que a gente está vendo. E aí a gente começa a achar que a gente colou chiclete na cruz e os espíritos estão nos perseguindo. Você fica com medo até de sair na rua e tomar um raio na cabeça, né? Dependendo do pensamento, dependendo daquilo que a gente está sentindo, a gente tem medo dessas coisas. Vocês não têm, não? Eu tenho. Eu sei o que eu penso, né? Eu tenho. Então a gente precisa vigiar mais os nossos pensamentos, porque a gente está cada vez mais incutindo essas doenças na gente. Está aumentando muito o número de doenças da alma. Por quê? Para mim, duas questões fundamentais. A gente já entendeu que está na hora de mudar. Deus colocou todos os recursos para a gente. Psiquiatria, psicologia, centros espíritas de cura o tempo inteiro, né? Ajudando a gente. E a gente? Quando a gente vai começar a se perdoar? Quando a gente vai voltar lá atrás, na nossa adolescência, no tempo que a gente tinha um corpinho de 18, era bom, não é? Quando que a gente vai voltar lá e vai nos resgatar, e vai nos perdoar das coisas que a gente não fez, das coisas que a gente fez? Quando que a gente vai se libertar da culpa?
Quando que a gente vai se libertar da mágoa pelas consequências das coisas que aconteceram conosco? Quando a gente vai fazer o trabalho de nos socorrer para que o céu, para que os bons espíritos possam também nos socorrer. É isso que eu queria dizer hoje. É isso. Vamos prestar atenção na gente. A gente não é culpado das decisões que a gente tomou lá atrás. Porque as decisões que eu tomei lá atrás foram as melhores que eu podia ter tomado. É muito fácil olhar para o meu passado e criticar as minhas ações. É muito fácil fazer isso. Só que eu estou cometendo uma injustiça muito grande. E eu estou pegando um inimigo muito difícil de ser combatido. Eu estou comigo 24 horas por dia, 7 vezes por semana, 365 dias por ano. Se eu não tiver uma relação de harmonia comigo mesmo, vai ser muito difícil. Quando a gente consegue ter uma relação de harmonia com a gente, todo o resto melhora. Tudo à nossa volta começa a melhorar. Porque a gente passa a filtrar, a gente passa a se defender, a gente passa a reagir na hora certa. O que acontece com gente de bem quando estoura? Gente de bem quando estoura, experimenta a culpa. Porque não devia ter perdido a estribeira da maneira que perdeu. E aí a gente tem 2 comportamentos que são ruins. A gente vira permissivo. Estourei com o meu filho. Eu fico lá agradando, dando tudo que ele me quiser, porque eu quero, pela culpa, recompensar ele pelo estouro. Esse aspecto de ficar permissivo. E o aspecto de desenvolver essa dor de consciência, às vezes a gente leva para um extremo da culpa, a fim de se autopunir. E às vezes a gente leva isso para um extremo tão grande que a gente faz encarnações e encarnações e encarnações levando isso. Então as doenças muitas vezes são trazidas, a grande maioria delas, são trazidas das existências anteriores. Prestar muita atenção, porque o espírito, ele vai notificar a gente, ele vai jogar para o plano mental, quando ele acha que a gente tem condição de trabalhar com alguma coisa, ele vai jogar. Quando a gente tem pensamentos e desejos que a gente acha que são inferiores, quando a gente era católico, a gente falava que era o diabo que estava atentando a gente. Agora a gente fala que é o obsessor que está nos atacando. Não pode transferir a nossa responsabilidade de nos curar para outras pessoas. A gente precisa começar. E o começar nesse sentido, vigiar, controlar. Se está desenvolvendo característica de acusação contra si mesmo, se dá um tempo, se perdoar, entregar para Deus, pedir para Deus tirar essa culpa do seu coração. Se está desenvolvendo mágoa com outras pessoas, pedir para Deus tirar essa mágoa do teu coração. Você está pedindo perdão para beneficiar a você. Era esse o recado. Eu sempre digo, não disse no começo, meu trabalho é provocar vocês para pensar. Se eu fiz isso, eu estou vendo algumas carinhas aqui, eu estou satisfeito. Nem pus o e-mail hoje para ninguém mandar e-mail de ódio para mim lá xingando. Vocês viram que foi proposital. Você quer que faça oração? Você vai fazer, Célia? Você vai?